E aí, moçada, passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tópico importante da cinemática, que é o movimento circular uniforme. Mas eu queria que a gente começasse desde o zero, lá do ensino fundamental. E aí, para isso, eu vou fazer alguns lembretezinhos de alguns conceitos que aparecerão no nosso estudo. Um desses conceitos é a palavra diâmetro, mas me promete que o que nos importa é o raio, ok? O que importa é o raio. Então, deu o diâmetro, divide por 2. E esse conceito de perímetro ou comprimento do círculo, desse perímetro aqui, ó, comprimento da circunferência que margeia o círculo, 2π vezes o raio. Esses dois conceitos são importantíssimos. Outro conceito que é importante que a gente poderia destacar é quando a gente vai trabalhar com o comprimento desse arco aqui. E eu queria que você fosse muito básico. Eu não queria que você ficasse preocupado de usar, como é que eu posso dizer aqui, equações prontas. Cara, há uma proporção entre o ângulo e o comprimento desse arco. Se você estiver trabalhando com graus, 360 graus equivale ao perímetro do teu círculo, assim como esse ângulo central está para o comprimento desse arco, ok? Ah, não, mas está em radiano. 2π radianos está para o perímetro do círculo, assim como esse ângulo em radianos está para o comprimento do arco que você quer. Então, a gente poderia aqui também usar os conceitos de período e frequência, turma, é porque eu tenho um pouquinho de aversão a equações, tá? Então, eu poderia usar os conceitos de período e frequência, como a gente vê em todos os livros. Apesar de ser físico e tudo, mas eu não estou falando com físicos, eu estou falando com alunos. E alunos que podem ser de uma área completamente diferente da área de exatas. Então, eu vou evitar essa abordagem aqui. Tá joia? Eu vou preferir essa. Imagina que tu foste a um médico e esse médico passou um determinado medicamento para você. Esse médico estudou muita farmacologia. Ele sabe a meia-vida das drogas, ele sabe quanto tempo precisa para essa droga, o excesso ser eliminado, né? Então vamos supor que ele disse que você vai tomar um remédio a cada 12 horas. Então, qual é a frequência com que você vai tomar esse remédio? 2 vezes ao dia. Mas vamos supor que outro remédio ele tenha passado para você tomar a cada 6 horas. Ora, esse remédio você vai tomar 4 vezes ao dia. Não, Vasco, é um remédio que é para tomar a cada 4 horas. Nem sei se existe isso, tá? Esse remédio você vai tomar 6 vezes ao dia. Meus amores, observem que à medida que você faz uma alteração no período, por exemplo, eu reduzi o período pela metade, a frequência duplicou. Ah, eu reduzi o período para 1/3 do que era, a frequência triplicou. É por isso que a gente diz que o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Eu prefiro essa abordagem do dia a dia do que a abordagem da fórmula pela fórmula, ok? Vamos ver como é que esses conceitos estão na nossa cabeça? Eu tenho uma piscina com a forma circular e ela tem um raio de 6 metros. Qual é o perímetro dessa piscina? 2π vezes o raio. 12π metros. Uau, 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 uau. Meu nome é Brau. Uma rotatória foi projetada para ter um raio de 4 metros. Vasco, muito básicas essas questões. Se começa pelo básico mesmo. Depois que a gente se sente seguro, é que você faz um acréscimo. Por exemplo, eu vou fazer a transição para a física já já e você nem vai notar.
Uma moeda que tem um perímetro de 14 pi milímetros, qual o raio dela? Ora, se o perímetro é 14 pi milímetros, é porque o raio vai ser 7 milímetros. Olha só, qual a distância que uma formiga andou sobre uma pista circular de raio 5 centímetros, onde o ângulo central do percurso é 60 graus? Galera, se eu desse uma volta completa nesse círculo, a distância que ela teria andado, o comprimento do arco que ela teria dado, seria 2π vezes o raio, que é 5 centímetros. Mas ela não só andou 60 graus? O comprimento que ele andou, proporcional, que dá 6. O comprimento vai ser 10π sobre 6, vulgarmente conhecido como 5π sobre 3 centímetros. Mas Vasco, π não é... Não, pessoal, π é um número irracional, ok? Qual a distância percorrida por uma joaninha em uma pista circular de raio? Que beleza, raio. Quando o ângulo central do arco é 1,2π radianos. Agora está em radianos, galera. Se fosse uma volta completa, 2π radianos, o comprimento que você andaria era o perímetro, né? 2π vezes o raio, que é 10 centímetros. Mas eu só andei 1,2π radianos. Eis o comprimento. 2π é de Jesus, o L vai ser 12π radianos, ou 12π centímetros. Como ele mandou a gente considerar o π como 3, eu boto aí e fica 36 centímetros. Beleza? Determine o comprimento do arco a seguir em função de π. Tá? Ficou cobertinho aqui pela minha imagem, mas não tem problema nenhum. Olha, se eu desse uma volta completa, 360 graus, o comprimento correspondente do arco seria 2π vezes 5. Mas, galera, eu só andei 100 graus. O comprimento do arco, tchuco. Ora, esse zerozinho com esse zerozinho aqui vai embora. O comprimento do arco vai ser 10 vezes 10, 100π sobre 36. Que se a gente simplificar, 100 por 4, 25. 36 por 4, 9 centímetros. Ainda não entrei em física. Eu continuo brincando de matemática. Qual o comprimento desse arco se isso aqui tivesse em radianos? Ora, 2π radianos é o ângulo central para uma volta completa. 2π vezes o raio. Se eu só andei 0,4π radianos, eis o comprimento. 2π é de Jesus, o L é 0,4π centímetros. Não precisa de equações. Você pode simplesmente fazer proporções. Considere uma partícula que descreve um movimento circular percorrendo 3 voltas a cada 2 minutos. Qual a sua velocidade angular? Valha, ele já mudou para a física. Senhor, calma. Que tal uma análisezinha dimensional? Que tal? Radiano por segundo. Quem dá 3 voltas anda 3 vezes o ângulo completo. E ele não quer em segundo? Você não faz isso em 2 minutos? 120 segundos. Como a pessoa ser serena é importante. 120 por 6 dá 20. Π sobre 20 radianos. E eu já fiz a transição para a física sem nenhum problema. Se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa andando sobre uma pista circular de raio 100 metros, descreve um MCU. Qual o valor da velocidade em metros por segundo? É a velocidade que a gente chama de velocidade linear. E a velocidade angular em radianos por segundo? Se ela anda num ângulo central de 30 graus em 20 segundos. Droga, se fosse graus por segundo eu já tinha. Mas calma, ó. 360 graus
equivale a 2π radianos. 30 graus equivale ao ângulo que você vai andar. Vasco, deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu já lembrasse que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos? Sem problema. Porque 12 por 2 aqui dá 6, ficaria π sobre 6. Eu estou mostrando, caso você não lembrasse. Serenidade, pessoal. Suavidade no pensar. Que já tem o ângulo. Vamos saber qual é o comprimento? Se 360 graus corresponderia ao perímetro todo, 2π vezes o raio que é 100, 30 graus vai corresponder só a esse comprimento, que dá 12. O comprimento seria 200π sobre 12. Se a gente simplificar por 4, 50π sobre 3 metros. O que é que a questão está me pedindo? A questão está me pedindo qual a velocidade em metros por segundo. Opa! A velocidade em metros por segundo, eu ando 50π sobre 3 metros em 20 segundos. Cuidado, isso aqui é 20 sobre 1. Isso aqui ficaria 5π sobre 6 metros por segundo. E a velocidade angular em radianos por segundo, eu não andei o ângulo central lá de π sobre 6 radianos em 20 segundos. Isso aqui é π sobre 120 radianos por segundo. Beleza? Coisas que a gente às vezes espera da prova, e isso aqui faz parte do nosso conhecimento de mundo, como eu gosto de chamar. Qual o período de rotação da Terra em torno do seu eixo? Turminha, a Terra dá uma volta em torno do seu eixo em 24 horas. Isso é a definição de dia. Aí vem uma prova de física e pergunta: qual a velocidade angular da Terra em torno do seu eixo? Ora, em radianos. Radianos ela dá 2π radianos, é o ângulo da volta por hora. Ele não dá uma volta em 24 horas? Então, veja que não está faltando dado, está faltando conhecimento de mundo, ok? Qual o período de translação da Terra em torno do Sol? Vamos considerá-lo, ele é elíptico, mas vamos considerá-lo circular, ok? Isso daqui é o velho 1 ano, ou 365 dias. Mas Vasco, por que nas provas geralmente eles dizem assim: considere todos os meses como tendo 30 dias? Porque o objetivo não é o cálculo, o objetivo é o significado. Todos os meses. Isso a gente usa muito em eletricidade também, calcular consumo de aparelho, com 30 dias. Só para facilitar. Ó. Qual a velocidade angular da Terra? Ora, se eu considerar a volta como um círculo, 2π radianos por dia, 360 dias, porque eu botei todos os meses com 30 dias, ficaria π sobre 180 radianos por hora. Qual o período da rotação do ponteiro dos segundos de um relógio? Ninguém vai te dizer isso. Tu tens que conhecer, cara. Um relógio tem aquele ponteiro neurótico que é o dos segundos, ele dá uma volta em 60 segundos. Já o ponteiro dos minutos, em 1 hora, ou 60 minutos. E o ponteiro das horas, eu canso de ouvir os alunos dizerem 24 horas. Meus amores, o relógio só tem 12 subdivisões, ok? Então, uma volta completa lá são apenas 12 horas. Ainda dentro do nosso repertório de conhecimento de mundo, olha só, marque a alternativa que indica o período de revolução de um satélite geoestacionário. Ai, meu Deus, está faltando dados. Não, turma. Faz parte do seu conhecimento de mundo
que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo fictício em 24 horas. Um satélite geoestacionário é como se ele tivesse preso ao centro desse eixo aqui e ele rodasse junto com a Terra, ou seja, nas mesmas 24 horas. Beleza pura? Se eu quisesse treinar um pouquinho os conceitos que a gente falou anteriormente, sem equações, tá? O tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em Hertz. Pessoal, Hertz é o nome de uma pessoa, tá? Mas ela também foi usada como uma unidade para frequência. E você pode simplesmente representar por Hz. E o período em segundos para o motor de um carro que tem uma frequência de 3.000 RPM. Se ela faz 3.000 repetições em 1 minuto, que são 60 segundos, uma repetição ele faz no período. Eu vou fazer pela última vez com vocês essa regrinha as duas regrinhas de 3, porque só para você se tocar, ó, 1 sobre 50 segundos ou 0,02 segundos. Se eu faço 3.000 repetições em 60 segundos, o que eu faço em 1 segundo são F repetições. A frequência, 3.000 por 60 dá 50, que seja a última vez que a gente está fazendo as duas regras de 3. Quem conhece o período e quer a frequência é o inverso. Quem conhece a frequência e quer o período é o inverso. Então, 50 Hz, 2 vezes 10 a menos 2, alternativa A. Continuando, olha uma questão de interpretação de texto. O período de translação da Lua ao redor da Terra corresponde a 28 dias. Sendo assim, determine a porcentagem diária aproximada da translação da Lua. Meus amores, ele não está dizendo que em 28 dias ele faz a translação completa? Qual percentual diário para um dia, cara? Então, isso aqui vai ser 100 dividido por 28. Droga, que conta. Nada de conta. Se fosse 100 por 25, não seria 4? 28 não é um pouquinho maior do que 25? Então vai dar um pouquinho menor do que 4. 3,6. Mas Vasco, por que não 3? Galera, porque 3 vezes 28 dá 84. Tá longe de 100 ainda, tá bom? Então, olha só. Um corredor mantém em uma pista circular uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Quem anda 2 metros em 1 segundo, ele diz que você dá uma volta completa em 80 segundos. Isso é um período, cara. Então, em 80 segundos, você vai andar a pista toda. A pista toda, 160 metros. Ah, mas ele quer a frequência também. Meu amor, se você já tem o período que é 80, a frequência é o inverso, a gente já demonstrou isso. 0,0125 Hz. Uau! Letra C de conquista. Um garoto num gira-gira. O que é gira-gira? Sei lá, deve ser um brinquedo. Descreve um movimento circular uniforme executando 5 voltas em 20 segundos. Aí ele pergunta, qual o período? O período dá o tempo para dar uma volta. Uma volta você dá no período, que vai ser 4 segundos. Ah, Vasco, ele quer a frequência. Meus amores, não se faz mais essa regra de 3, porque a gente já sabe, é o inverso. 0,25 Hz. Um corpo em MCU descreve uma circunferência de raio 40 metros e gasta 20 segundos para completar uma volta. Qual o período? 20 segundos. Qual a frequência? O inverso do período.
0,05 Hz. Qual a velocidade linear? A velocidade linear ela associa a distância que você percorreu numa volta, 2π vezes o raio, que é 40, em relação ao tempo. 40 por 20 é 2, né? Isso aqui dá 4π metros por segundo. E a velocidade angular, ela associa o ângulo de uma volta, que é 2π radianos, e o tempo, que é 20 segundos. Isso aqui daria π sobre 10 radianos por segundo. Vasco, se eu quiser dar uma pausa para eu descansar, dá uma pausa no vídeo e descansa. Não adianta fazer as coisas maratonando, adianta fazer as coisas compreendendo, ok? Momentozinho de reflexão. Não se compare com ninguém. Aprenda com todo mundo, mas não se compare. Você é uma peça única, ok? Para a gente explicar os tipos de MCU, eu vou pegar carona num vídeo de um canal fantástico que tem no YouTube, que se chama o canal O Físico, tá joia? Muito bacana. O meu colega faz exemplos muito bacanas para isso. E para isso, você vai acompanhar esse vídeo, aqui os devidos créditos para meu colega, tá? E eu vou fazer algumas pausas para você observar. Antes eu queria só que você notasse esses dois LEDs que nós temos aqui, ó. Como se fossem dois sinalizadores. Essa distância daqui para cá, essa distância daqui para cá. Então, vamos acompanhar o vídeo. Vamos fazer uma pequena pausa. Uma primeira pausa aqui para o seguinte. Essa distância, você viu, que é igual, mas eu queria que você observasse que esses raios são diferentes. Imagina que esse raio fosse 2 centímetros e esse raio fosse 6 centímetros. Amigos, esse raio sendo o triplo desse raio, a gente tem que esse perímetro é o triplo desse perímetro. Ou seja, toda vez que eu der uma volta nesse disco grande, o pequeno tem que dar 3 voltas para poder acompanhá-lo. E o número de voltas não é a frequência? Então, esse tipo de estrutura ele é um multiplicador de frequência. Imagina que essa frequência aqui fosse 10 RPM, 10 rotações por minuto. Se uma volta dessa daqui, esse aqui tem que dar 3, essa frequência seria o triplo, 30 RPM. Então, galera, toda vez que a gente vai analisar em relação ao disco menor, ele é um multiplicador de frequência. E em relação ao maior, ele é um redutor de frequência, porque aumenta o raio para diminuir. Não tem necessidade de equação. É só uma relação de compensação. Uma volta desse são várias voltas desse. Meu colega vai falar aí na frente, mas eu queria só ter feito esse primeiro registro. Vamos voltar para o vídeo.
A gente pode ver essa relação que está sendo dada pelo seguinte, ele não é um multiplicador de frequência. Imagine que esse raio aqui seja 1 centímetro e esse raio seja 5 centímetros. Esse perímetro será 5 vezes esse. Uma volta desse são 5 do pequeno. Então, é um multiplicador de frequência. A gente não tem nem necessidade de usar nenhum tipo de equação. E eu acho esse vídeo fantástico, tá? Fantástico. Aí eu vou dar uma adiantadazinha aqui para a gente ir para onde eu quero. Olha, tem livro que você vai usar que vai dizer que isso é um acoplamento coaxial. Co mesmo, axle, eixo, ok? É uma palavra portuguesada, né? Então, olha só. Quando a gente fala de mesma velocidade angular, a gente está falando também de mesma frequência. Quando você diz o nome mesma velocidade angular, é porque você está dizendo o número de radianos que ele está andando num determinado tempo. Quando vocês falam em frequência, você chama de volta, mas são grandezas similares. Fantástico, né? Muito bom. Então, quando a gente tem esse tipo de MCU, quer seja em um contato direto, ou quer seja com uma correia, tá? Tá meio apagadinho aqui. A gente tem um multiplicador, dependendo de quem você está falando, ou um redutor de frequência, tá? E quando você tem de frequência, e quando você tem um tipo de associação coaxial, ou seja, com o mesmo eixo, a rotação é a mesma para todo mundo. Agora, quem tem maior raio anda um perímetro maior. Você sabia uma coisa curiosíssima que tem aí nesse caso? Pessoas que trocam a roda do carro por uma roda maior e o carro fica mais alto. Galera, o valor que o velocímetro está acusando não é mais o valor da velocidade do carro. Esses velocímetros que são associados ao eixo de rotação, como o eixo de rotação continua o mesmíssimo, o mesmo, não muda nada. Ele continua dando o mesmo número de rotações, só que o perímetro agora da roda é maior. O carro está andando uma distância maior num tempo igual, né? Então está com a velocidade maior. Imagina se eu tivesse aqui esse tipo de... Aqui tem uma correzinha, tá? Aqui no meu slide está um pouco clarinho. Imagina que esse raio fosse 3 centímetros e esse raio fosse 9 centímetros. Galera, se a frequência do grande fosse 100 RPM, pode ter certeza que se uma volta desse, esse teria que dar 3, porque o perímetro é 1/3, né? Ele vai ter que dar 3 voltas, a frequência do B vai ter que ser o triplo, 300 RPM.
Eu fui do grande para o pequeno, um multiplicador. E se fosse o contrário? Se eu tenho algo que está ligado nesse disco aqui, que tem uma frequência B de 200 RPM, esse disco tem raio 4, esse disco tem raio 20. Você consegue ver que é o quíntuplo? Ora, se eu estou indo agora do menor para o maior, eu estou reduzindo o número de rotações que algo que eu ligue aqui, tá? Então, se esse daqui tem 5 vezes esse raio, uma volta do grande são 5 do pequeno. Posso dizer o contrário, que uma volta do pequeno, apenas 1/5 de volta do grande. E 1/5 de 200 é 40 RPM. Então, dependendo para onde você vai, ou ele é um multiplicador, ou é um redutor de frequência. Olha uma questão real. O raio de A, 60 RPM, o raio de B, 60 centímetros, 20 centímetros. Se a frequência de A fosse 30 RPM, quanto seria a frequência de B? Amores, esse raio é o triplo desse. Uma volta do grande são 3 voltas da pequena. Então, quando esse aqui dá 30 voltas, esse aqui dá o triplo, cara, 90. Sem necessidade de usar equações, apenas com o conceito de proporção. Quando a gente tem coisas coaxiais, lembra? Imagina que esse raio aqui fosse 2 centímetros e esse raio aqui fosse 10 centímetros. Se esse raio é 5 vezes esse daqui, esse perímetro é 5 vezes esse daqui. Se eu ando uma distância no perímetro aqui 5 vezes maior, essa velocidade é 5 vezes maior. Se esse ponto tiver uma velocidade de 2 centímetros por segundo, esse aqui vai ter 10 centímetros por segundo, tá? Sem necessidade de ficar preso a nenhuma relação. E aí, turma, eu queria perguntar a vocês já devem ter visto que nas provas aparece muito um negócio falando de dentes quando o problema é de movimento circular uniforme. Por exemplo, vocês conseguem ver que o número de dentes está distribuído no perímetro? Então, quem tem maior raio, no caso 2, tem maior perímetro, terá maior número de dentes. Então, qual das rodas tem o maior número de dentes? A roda 2. Que é a numeraçãozinha, né? E quem tem maior perímetro? A roda 2. Galera, se esse raio é 100 e esse raio é 200, imagina que se essa frequência aqui fosse 40 RPM, frequência 1, quanto seria a frequência 2? Se esse raio maior é o dobro desse, uma volta do grande são 2 do pequeno. Voltando, uma volta do pequeno é só metade da do grande, então metade da frequência, 20 RPM. Ele foi aqui se eu olhar para o 2, um redutor de frequência. Olha que barato. Se eu dissesse que a frequência dessa roda A é 20 RPM, tu consegue ver que esse raio é o triplo desse? Uma volta do A são 3 do B. Então a frequência do B é o triplo, 60 RPM. Já de B para C, tu consegue ver que duplicou o raio? Se duplicou o raio, duplicou o perímetro. Tá legal? Vai reduzir o número de voltas pela metade, né? Então a frequência de C seria 30 RPM. Amém? Qual das rodas tem mais dentes, né? A roda A. Quem tem o maior perímetro? A. Então, vou botar aqui o que eu tinha colocado, 20. E Jesus vai com a gente. Meus amigos, como eu disse que o perímetro é proporcional ao raio e o perímetro também é proporcional, o número de dentes é proporcional ao perímetro, o que é que eu posso dizer sem medo? Eu posso dizer sem medo que quanto maior o número de dentes, maior o raio, maior o perímetro. Então, tanto faz você conhecer a relação entre os raios como a relação entre os números de dentes das rodas dentadas, é a mesma coisa. Olha essa questão que eu coloquei aí para vocês, ela foi do Enem.
A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor, aqui eu esqueci de digitar, é de 18 RPM. E o número de dentes está apresentado no quadro. Meus amores, eixo do motor, eixo, e a engrenagem A no mesmo eixo do motor. Se a frequência do eixo do motor é 18 RPM, meu amor, quem está com o mesmo eixo que é o A tem a mesma frequência. Aí a engrenagem A está em contato externo aqui com a engrenagem B. E esse contato externo, o que é que ele diz para a gente? Ele é um multiplicador de frequência ou um redutor de frequência. Nesse caso, se eu estou aumentando o raio, eu vou reduzir a frequência. Ah, mas qual é a relação entre os raios? Não sei, mas eu tenho entre os dentes. O número de dentes de B é o triplo do número de dentes da A. Ou seja, o perímetro da B é o triplo do perímetro da A. Quando o A dá uma volta, só corresponde a 1/3 da volta do B. Então, quanto é a frequência da engrenagem B? 1/3 de 18. Já a engrenagem C está no mesmo eixo que a engrenagem B. Então, elas têm a mesma frequência. E a engrenagem C está em contato externo com a engrenagem D, bem ali. Então, há uma multiplicação ou uma redução de frequência. E como eu sei a frequência do C, que é 6 RPM, e o número de dentes da D é o triplo, ora, triplica o número de dentes, porque triplica o raio. Uma volta da D, 3 voltas da C. Mas uma volta da C é só 1/3 da volta da D. Então a frequência da D vai ser 1/3 de 6, 2. E acabou a questão. Porque ele quer a frequência desse ponteiro, que está presinho junto com o mesmo eixo da D, então a mesma frequência. Veja que não tem necessidade de equações, tem necessidade de interpretação, cara. E para encerrar nossa jornadazinha aqui, olha essa questão que também foi do Enem. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas. Por questão de segurança, a serra de fita tem que possuir a menor velocidade linear. Vocês estão vendo que a serra de fita ela está ligada ou na polia grandona ou nessa polia menor? Consegue ver? Vamos aqui para o outro lado. A serra de fita ou está nessa polia grandona ou nessa polia menor. Pessoal, coisas que estão presas no mesmo eixo têm a mesma frequência. Agora, quando a gente liga mais ao lado de fora, você tem uma velocidade tangencial maior. E quando você liga mais dentro aqui, a velocidade é menor. Vocês lembram que o pedido é que tenha a menor velocidade? Então não é essa. Porque ó, essas duas bichinhas têm o mesmo eixo. Quando você liga no raio menor, você vai ter uma velocidade tangencial menor. Então, não é a montagem P. Como a resposta é a letra A, olha aqui, ó. A montagem Q, pois as polias 2 e 3 têm diferentes velocidades lineares. Perfeito. Perfeito. Mas a que tiver maior raio terá as frequências são iguais de 2 e 3. A montagem Q, pois as polias 1 e 3, pessoal, 1 e 3 estão em contato externo, é um multiplicador de frequência. Giram com frequências iguais? Não mesmo, né? É a montagem Q, pois as polias 1 e 3 têm a mesma velocidade, e quanto maior for essa diferença, essa aqui tem uma frequência grande, essa aqui vai ter uma frequência cada vez menor. Quem tiver maior raio terá menor frequência. Só uma pequena observação, vocês já notaram que isso aqui é a mesma estrutura que a gente tem numa bicicleta? Aqui fica o pedal e aqui fica a catraca, aqui fica a coroa. A coroa é onde a gente pedala, né? E a catraca é o que faz a roda traseira andar. Quando a pessoa quer andar
muito rápido, o que é que ela tem que fazer? A diferença entre esse raio e esse raio, quanto maior ela for, quer dizer que uma pedalada dessa provoca várias pedaladas, ou uma pedalada que você dá aqui, uma volta nessa provoca várias rotações nessa. Então é por isso que quando a pessoa quer andar muito rápido na bicicleta, você usa a maior coroa e a menor catraca. Meus amigos, vocês sabem que aí nos meus canais a gente tem ferramentas de ajuda e sempre que precisarem de alguma coisa, tá ali o meu Instagram, @VascoVV, e nos canais muitas aulas. Eu espero ter ajudado a vocês e que Deus os abençoe. Até o próximo encontro.